Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para esclarecimento espiritual, segundo a palavra de Deus, e esse tema é deuses e anjos. Falaremos primeiro de anjos, que são seres celestiais, criados por Deus, pertencentes a uma outra ordem da criação de Deus, são assexuados, ou seja, não possuem sexo, e são responsáveis pela proteção, guarda, louvor da glória de Deus e etc. Podem ter sido criados há muito tempo antes da criação do homem. Quando o Senhor lançou os fundamentos da terra, os anjos, ou estrelas, em linguagem profética, cantavam e jubilavam, conforme Jó 38:7. E foi criado na mesma época dos anjos, logicamente, o querubim da guarda, chamado de estrela da manhã, em Isaías 14:12. E assim como todos os anjos eram chamados de estrelas da alva, em Jó 38, ele também foi chamado de estrela da manhã, porque eles possuíam um brilho, um resplendor incandescente. E então Satanás foi chamado também de estrela da manhã, assim como os anjos estrela da alva. E antes, podendo até ser chamado de Lúcifer, que em latim significa portador de luz, visto que esta palavra, esse título não existe na Bíblia, mas podemos chamar sim de Lúcifer, significa portador de luz. Ele se transforma em Satanás ou diabo devido à sua soberba, orgulho, presunção e egoísmo. Satanás, que significa adversário, é o arqui-inimigo de Deus e enganador da raça humana, ou diabo, que quer dizer caluniador, difamador, e também chamado na Bíblia de antiga serpente, por ser o mentor da Alimária na sedução e engano do primeiro casal do Éden. Foi criado e colocado no Éden, uma região entre os rios Tigre e Eufrates, próximo ao Golfo Pérsico, também conhecido como Mesopotâmia. Meso no grego, meio, potâmia, rios, terra entre rios, rios Tigre e Eufrates, que é a mesma terra da Caldeia ou terra de Sinear. Conforme Ezequiel 28:13, era um querubim que significa guarda ungido, que tinha o seu posto de guarda o Éden. No Monte Santo de Deus ele estava, ele era o sinete da perfeição, e foi nesse paraíso, nesta região chamada Éden, que em grego significa paraíso, que o Senhor criou o jardim, conhecido como Jardim do Éden. Amados irmãos, os anjos se dividem em anjo, arcanjo, querubim e serafim, cada qual com a sua função respectiva. Nenhum desses anjos podem ou aceitam adoração. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse 19:10. Vamos ver os anjos eleitos que não perderam o seu posto por não participarem da conspiração de Satanás. O anjo Gabriel, que é mencionado como anjo da anunciação, anjo elevado com a função de comunicar os feitos de Deus. Vamos vê-lo em Daniel 9:21, quando trouxe da parte de Deus resposta a Daniel. Vamos vê-lo anunciando o nascimento de João Batista aos pais Zacarias e Isabel, em Lucas 1:19. E anunciando também o nascimento de Jesus a Maria, Lucas 1:26. A Bíblia também menciona um arcanjo de nome Miguel, que era encarregado de legiões de anjos, sendo ele o anjo comandante das batalhas de Israel, e o mesmo que por ordem divina expulsou o dragão e os seus anjos, caindo a terça parte das estrelas no céu, que se tornaram em demônios, ou anjos maus. Miguel também foi o responsável por ajudar a Gabriel na guerra contra os príncipes da Pérsia, obtendo assim vitória para entregar a Daniel as respostas de suas orações. Alguns dizem ser Jesus o arcanjo Miguel, mas muito improvável por ser Miguel um dos primeiros príncipes no céu, o que quer dizer que se Jesus fosse Miguel, haveria outros como Jesus. Talvez dizem isso pelo próprio significado de Miguel, que quer dizer quem é como Deus, mas a Jesus foi dado um outro nome, de Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
em Isaías 7,14. Jesus era, assim, o anjo do Senhor, destacado de todos os outros mencionados. Este anjo foi manifestado em várias passagens do Antigo Testamento, com autoridade divina e recebendo sem qualquer impedimento toda a adoração devida somente a Deus, como está escrito em Gênesis 18. Irmãos, nós sabemos que Deus ninguém viu. De outra forma, não se podia dizer isso, mesmo que a sua manifestação fosse corpórea. Moisés, Arão, Nadab e Abiú viram a Deus, mas o capítulo explica que viram ao adorá-lo de longe, na verdade, quase uma visão sobre o Monte Sinai. Em Êxodo 33, 20 e 23, Deus diz a Moisés que não poderia vê-lo e permanecer vivo. E quando Deus dá algumas recomendações a Moisés, Moisés pode então vê-lo pelas costas. Moisés viu Deus em sua glória apenas por trás, quando estava numa fenda da rocha, e assim mesmo ficou com um resplendor na face que todo Israel pôde comprovar. O anjo do Senhor se manifestou a Moisés no meio de uma sarça que ardia em chamas. Aqui agora nós vamos ver um anjo destacado, que era o próprio Deus no meio da congregação de Israel, e que também recebia a adoração. O anjo do Senhor se referia ao próprio Cristo no Antigo Testamento. Jesus disse que quem o via, via Deus que o enviou, em 1 de João 14, 9. Como ninguém podia ver a Deus, Deus se manifestou em carne. Jesus se manifestou em carne. Só corrigindo, João 14, 9, não 1 de João. Interessante que ele, hoje em glória, não pode ser visto também como Deus, conforme está escrito em 1 de Timóteo 6,16, pois ele é Deus em toda a sua glória, só sendo possível quando formos arrebatados, por sermos semelhantes a ele, ou quando descer a Jerusalém e assentar sobre seu trono e reinar eternamente. Porque numa dispensação, o homem em carne, em tabernáculo de carne, vai sim contemplar a Jesus, quando no reino milenário ele reinar sobre todas as nações da terra. A maravilha dos arcanos de Deus, irmãos, é que Jesus já assumia uma forma corpórea, antes mesmo de se manifestar ao mundo num corpo carnal. Foi o anjo do Senhor que apareceu a Agar quando esta fugia da presença de Sara, sua senhora. E ela lhe chama de Deus, ao mesmo tempo que ela invoca o nome do Senhor, ela lhe chama de Deus. Você pode ver isso lá em Gênesis 16, 13. Jacó lutou com Deus após transpor o Jaboque, lugar conhecido como Peniel, que em hebraico significa a face de Deus. Mesmo Jacó revelando que lutou com Deus, é mencionado no versículo 24 que ele lutava com um homem, o que faz lembrar do Filho do Homem, título de Jesus nos Evangelhos. Em resposta ao pedido de Moisés, que disse não continuar na caminhada se Deus mesmo não os conduzisse, o Senhor enviou seu anjo para ir adiante dele. Ou seja, Deus mesmo foi através do anjo do Senhor, que era Jesus. Era Jesus no Antigo Testamento. O anjo do Senhor também aparece a Gideão em Juízes 6, do versículo 11 ao 24. Aparece também a Manoá, o danita, pai de Sansão, e lhe revela como maravilhoso, assim como em Isaías 9,6, nome dado a Jesus, que haveria de nascer de uma virgem, ser concebido pelo Espírito Santo. Em Daniel, ele aparece como o quarto homem na fornalha de fogo e é reconhecido por Nabucodonosor como filho dos deuses. E de fato, Jesus é sim o filho do Deus Altíssimo, o El Elyon. Podíamos falar de outras passagens, mas estas são suficientes para elucidar no nosso estudo.
Irmãos, é importante lembrar que a Trindade Divina sempre trabalhou juntos, tanto no Antigo Testamento como no Novo, tanto na criação, redenção, edificação e consolação, como também em todas as dispensações. Os querubins são mencionados em Êxodo 25:18. Eles faziam a guarda da Shekinah de Deus, que se manifestava entre eles sobre o propiciatório, que era a tampa da arca. Vamos ver novamente os querubins em Ezequiel 1, na visão de Ezequiel, e eles se apresentando com 4 rostos e 4 asas. As faces eram representadas por um homem, leão, boi e águia, justamente como os evangelistas mencionaram Jesus nos evangelhos. Ele é visto como leão em Mateus, e boi em Marcos, homem em Lucas e águia em João. Eram anjos de elevada ordem que tinha a função de guardar algum posto diante de Deus. Os serafins foi visto por Isaías no capítulo 6. Em sua comissão, o Senhor lhe mostrou uma visão de serafins que estavam por cima dele. Cada qual tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. Serafim, que significa ardente, são os anjos que prestam ao Senhor um ardente louvor, anjos da adoração. Aparecem na visão, clamando uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ainda podemos falar de terafim, que nada tem a ver com anjos, nem pertence à ordem angelical, porque terafim era aqueles que faziam uso das adivinhações, ou seja, os adivinhos. Amados irmãos, esse é o vislumbre que temos em relação aos anjos na Bíblia Sagrada. Com certeza, um dia iremos descobrir todas as suas classificações e funções no céu, pois estaremos lá e seremos semelhantes a eles. Além dos anjos Miguel e Gabriel, é mencionado o anjo chamado em hebraico Abaddon e em grego Apolion, o anjo do abismo, se referindo ao próprio Satanás, em Apocalipse 9:11. Em Mateus 12:24, vamos ver os fariseus blasfemando de Jesus Cristo ao curar um endemoniado cego e mudo. Disseram que Jesus não expulsava demônios senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios, ou seja, Satanás. Tudo isso é falado sobre o anjo mau, o anjo do abismo, o maioral dos demônios. Então veja que a Bíblia menciona Miguel, Gabriel e um outro terceiro anjo que é Abaddon ou Apolion. Abaddon em hebraico, Apolion em grego, que é o anjo do abismo. Não existem mais menções de nomes de anjos na Bíblia, não existem. Existem nas edições paulinas da Bíblia Católica um outro anjo chamado Rafael, num de seus escritos apócrifos. Deuses também, amados irmãos, são mencionados pela Bíblia como fruto da idolatria dos homens e das nações. Vários eram os deuses da idolatria ou falsos deuses, como Baal, o supremo deus dos cananeus. Acontecia de, muitas vezes, em cada cidade ou nação, ter o seu próprio deus Baal, surgindo assim os Baalins, que era Baal no plural. Vamos ver também Azera, que era o poste ídolo, adorado por muitos. Tinham os profetas de Azera. Astarote, deusa dos Sidônios, divindade feminina, da produtividade, do sexo e do amor. Amur, o deus dos amorreus. Dagon, deus dos filisteus, metade homem e metade peixe. Quemos, o deus dos moabitas. Moloque, Malcom ou Milcom, o deus dos amonitas. Bel, Sucote, Benote, Tamuz, eram divindades babilônicas. Nergal, deus dos cutitas. Azima, deus dos amateus. Nibais e Tartaque, deus dos aveus. Adrameleque e Anameleque, deus dos Sefarvaitas. Nisroque, o deus dos assírios.
Hoje existem os mais variados deuses criados também pelo homem que os irmãos podem imaginar. Por exemplo, Mamon, as riquezas, são deuses dos que buscam as riquezas. O dinheiro, deus dos avarentos. O sexo, deus dos prostitutos. A fama, deus dos vaidosos e soberbos. A comida, deus dos glutões. A bebida, deus dos beberrões. A luxúria, deus dos sensuais. A força, deus dos valentes. A inveja, deus dos incapazes, e etc. Muitos deuses hoje foram criados pelos homens segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. Vamos ver através desse estudo quantos erros ministrados em templos cristãos, quanto sensacionalismo e falta de conhecimento. Nós comentamos aqui sobre os deuses, os vários deuses da idolatria, e vamos comentar agora sobre anjos ou demônios, anjos que perderam seu posto. A Bíblia, ela não menciona nenhum nome de demônio. Esses apelidos de demônios, que não são nomes, são dados pelo próprio diabo aos seus anjos maus. Nos centros de Umbanda, Candomblé e religiões afro-brasileiras, infelizmente, são trazidas para dentro de templos cristãos, inferiorizando assim o cristianismo puro e genuíno. Apelidos como Exu Caveira, Zé Pilintra, Pomba Gíria, Tranca-Rua e outros nomes mais. Inclusive, estudos são feitos, amados, para descobrir nomes de demônios, o que devemos considerar como perda de tempo. A Bíblia é incisiva ao mencionar demônios ou anjos maus, pois deixaram de serem anjos, mas anjos caídos, conforme 1 Coríntios 6,3. É certo que os demônios agem numa fraqueza especial do indivíduo, ou até mesmo na destruição de famílias completas, seja nos vícios, no homossexualismo, no homicídio ou prostituição. Eles são encarregados por Satanás para esse fim. Agora, não devemos mencionar, ao expulsar algum demônio, esses apelidos dados pelo próprio diabo, e sim mencioná-los como demônios, qualquer que seja a sua atuação ou esfera de ação, seja nas igrejas ou famílias. Então, muitas heresias estão sendo ministradas e nós não devemos inferiorizar o cristianismo usando esses apelidinhos dados pelo próprio diabo aos seus anjos maus ou demônios. Que isto possa estar bem claro. A Bíblia não cita nome de demônio. Isso são apelidos dados pelo próprio Satanás. Outra heresia que envolve a questão dos anjos é que os anjos nunca criaram nada, nunca fizeram parte da criação do mundo, como dizem alguns. Pelo contrário, os anjos são ministros que vão estar cuidando daqueles que hão de herdar a salvação, auxiliando aqueles que irão herdar a salvação. São ministros. E os anjos aparecem na criação de Deus, apenas jubilando e cantando de alegria, conforme Jó. E 1 de João, do Evangelho de João, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e nada do que foi feito sem ele se fez. Então vamos ver que Jesus era o responsável pela criação de todas as coisas, porque ele era a palavra. Assim, vemos Jesus e toda a trindade divina na criação de todas as coisas, tanto na criação como no plano da redenção e no plano da consolação e edificação. Amados irmãos, que esse estudo possa ter falado com você em algum aspecto, possa ter tocado em você. Medita nesse estudo, busca como referência todos esses capítulos e esses versículos da palavra de Deus, para que você possa, comigo, combater estas heresias que nós vemos
nos dias de hoje. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe. Leia a Bíblia e serás sábio. A paz do Senhor aos irmãos.